Entrevista nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura de Timbó a psicóloga Mônica Schneider para falar com a gente sobre o Janeiro Branco, que é um mês dedicado aí à questão da saúde mental. Muito bom dia, Mônica. Obrigado pela participação aqui nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Mônica, vamos falar sobre a importância do Janeiro Branco. Por que criar um mês ou um mês aí dedicado à questão da saúde mental? Então, o Janeiro Branco ele foi lançado em 2014 por um psicólogo para trazer essas campanhas da importância da saúde mental. Então, o Janeiro Branco ele vem justamente o branco para representar uma folha em branco, porque em janeiro as pessoas estão conectadas com as suas metas, o início de um novo ano, estão prontas para se perceber. Então, a ideia do Janeiro Branco é justamente a gente olhar para si, olhar para as nossas metas e pensar na importância da nossa saúde mental. E a ideia é de janeiro a janeiro, não somente no janeiro, no janeiro em si, mas para a gente olhar todos os meses pensando na saúde mental. Muito bem, saúde mental, que é um tema cada vez mais recorrente, a gente tem percebido as pessoas, e você comentava aqui antes da gente começar a nossa entrevista aqui da questão do pós-pandemia, que aumentaram bastante os casos aí de ansiedade, de depressão. Isso é fato? Sim, os estudos mostram que depois da pandemia, 2020, teve um acréscimo de 15,5% do aumento de depressão e ansiedade. A gente vê que isso está aumentando cada vez mais, principalmente no Brasil. Estou falando Brasil, mas em outros países existem índices muito maiores. Pois é, mas o que a pandemia colaborou com isso? Qual foi o efeito pós-pandemia que trouxe esse aumento da ansiedade? Foi um aumento real ou um aumento talvez da identificação dos casos, uma preocupação maior com o tema? Não, a gente teve ali a questão do lockdown, do isolamento, então as pessoas ficaram mais restritas em suas residências, as pessoas não tinham mais acesso a questões sociais, que a gente teve ali um lockdown bem importante de um ano, mais ou menos, principalmente para crianças e idosos. Os professores e escolas ficaram muito remotamente, então tudo isso gerou um impacto do uso excessivo de telas. Então tem vários estudos que já trazem a questão das telas, da internet, a casualidade desses aumentos também, né? Então, pós-pandemia, muitos estudos trouxeram que para a gente poder aliviar tanto a depressão quanto a ansiedade, a gente precisa o quê? Da natureza, atividade física, trabalhar com artes. Então, todas aquelas disciplinas que a gente não dava tanta importância na escola, como, hoje tem aula de educação física, hoje tem aula de artes. A gente não dava muita atenção para isso, mas a gente viu o quanto essas disciplinas foram importantes para ajudar as pessoas a ter um pouco de saúde mental. A gente divulgou aí com estarrecido, claro, hoje, uma informação que veio lá do Planalto Norte Catarinense, onde uma moça de 22 anos assassinou uma menina de 4. Lamentavelmente, muito triste. Uma irmã a facadas em um surto psicótico. O que leva uma pessoa a ter esse tipo de surto psicótico? Então, existem 3 causas, né? Eu não acompanhei de fato o que aconteceu com essa moça, né? Mas existem 3 fatos que podem trazer um surto psicótico, né? Existe a forma orgânica, que pode ser induzida por alguma substância psicoativa, seja álcool, drogas, etc., né? Medicações, por exemplo, né? A parte endógena, às vezes uma doença, algum transtorno, alguma coisa que pode estar levando ela, né? E a questão orgânica. Então, teria que investigar, possivelmente ela vai passar por uma perícia médica e tudo mais, e dependendo do tipo de surto psicótico dessa menina, né, ela vai precisar de muita ajuda psicológica, porque se for um surto psicótico induzido por uma doença mental, né, quando ela tiver consciência do que de fato foi acometido, imagina você, depois de passar um surto, você pensar, poxa, eu matei minha irmã, né, então a gente precisa trazer rede de proteção. Então, nesse momento, a população não deve julgar essa moça, é muito triste, né? Mas a gente precisa também entender o que aconteceu de fato. Muito bem, são situações que são o limite, o limite do limite, quando chega no fundo do poço. Mas para não chegar ali,
Agora vamos falar da questão da prevenção para os problemas de saúde mental. O que fazer para não chegar a esse ponto, Mônica? É bem difícil a gente falar porque depende muito das pessoas, né? É que nem não sei se tu vai lembrar do uso do cinto de segurança. Quando até uns 30 anos atrás as pessoas podiam usar moto sem capacete, cinto, até que veio uma lei e disse, olha, a partir de hoje, se você não usar cinto de segurança, você vai pagar uma multa. As campanhas de saúde mental, elas vêm para orientar, para ajustar e para dizer para as pessoas, olha, você precisa começar a olhar para si, porque os estudos estão dizendo que cada vez mais as pessoas estão adoecendo, cada vez mais as pessoas estão faltando ao trabalho, isso gera impactos na saúde pública. Então, a gente precisa trazer medidas que a pessoa traga consciência e comece a fazer pequenos ajustes de pensar em si. Porque, às vezes, quando a gente tem uma diabetes, por exemplo, é uma vida inteira que a gente não cuidou. Então, existem prevenções na área nutricional que diz, olha, você tem que se alimentar direito, você tem que fazer atividade física para você não ter uma diabetes. Assim é com a saúde mental também. Então, às vezes, quando a pessoa viu, ela já está com a depressão, mas sempre vão ter sinais. Então, a gente precisa sempre estar em alerta. E no mundo que a gente vive hoje, no mundo automático, como é que o tempo todo eu vou estar em alerta se eu tenho que, às vezes, cuidar de um filho, cuidar de um pai idoso, de cuidar de um lar e ainda assim cuidar de si? Então, a campanha do Janeiro Branco, ela vem justamente para você olhar para si. Quando você está pegando um avião, né, não sei se você já andou de avião, mas a primeira coisa que as moças falam que máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Antes de você ajudar a outra pessoa, você coloca primeiro em si. Então, a saúde mental, ela vem justamente que você é a pessoa mais importante. Não adianta, às vezes, você ajudar outras pessoas se você não conseguir se ajudar. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar as outras pessoas. E o que a gente vê muito na clínica são pessoas que estão arrebentadas emocionalmente, psicologicamente, em virtude de trabalho, de família, questões emocionais, que aí pensa, poxa, eu nunca olhei para mim, eu nunca consegui dizer não. E uma das coisas que tanto o CAMAT quanto o Janeiro Branco ele vem é a importância de você primeiro conseguir dizer não. E aí você trazer medidas de saúde, alimentação, atividade física e tudo aquilo que a gente já sabe, mas a gente tem dificuldade de executar. Pois é, e uma outra questão que quero abordar contigo também, Mônica, é o seguinte, a saúde mental é alvo de muitas ações, tem sido, né? As empresas têm trazido, por exemplo, a gente lá na Papelão Timbó, a gente trouxe, como a nossa CIPAT foi em novembro, a gente trouxe esse tema, trouxe palestras, trouxe assuntos, estamos com uma psicóloga fazendo um trabalho lá com os funcionários também, enfim, então a gente está, de maneira geral, a sociedade está se preocupando com isso. Há que ter muito mais preocupação ainda. Mas você falou uma coisa bem importante, contato com a natureza, com artes, com essas situações aí que retiram a gente daquele ambiente conturbado, né, do dia a dia, do trabalho e das preocupações. Mas hoje também, além disso tudo, eu queria ver, na tua opinião, o contraponto, o equilíbrio, porque muita gente está ao invés também de buscar esse outro lado da natureza, enfim, está buscando só apoio em remédio. Qual é a tua opinião a respeito disso? A medicação, ela é válida, né? Porque a gente tem ali os vários estudos que trazem a medicação como medidas secundárias. Mas a gente precisa tentar sempre de forma natural. O que eu posso, de fato, executar, né? De fazer minha atividade física. Porque, às vezes, quando a pessoa está numa depressão, por exemplo, ela não vai conseguir fazer uma atividade física, ela não vai ter força, ela vai ter um cansaço. Então, por mais que ela queira ir para uma academia, é muito difícil. Às vezes, escovar os dentes é muito difícil. Isso eu estou falando já de depressão mais recorrente, já em estados mais avançados. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade. Então, a gente precisa, né? Isso é muito importante as empresas estarem, porque não é só o impacto social, né? Saúde pública e tudo mais, porque existem hoje leis, né? Em 2024, as NRs trouxeram muitas funções como impacto de saúde mental. Então, as empresas vão ter um prazo para elas se adequarem a trazer a saúde mental, né? Então, porque as pessoas têm essa dificuldade, às vezes elas não têm o conhecimento, por mais simples que seja, por mais que a rádio traga jornais, livros, ainda assim
as pessoas têm dificuldade de entender o que é a saúde mental, como se fosse um luxo, né? A saúde mental é um luxo. Não, ela não é um luxo. Ela é algo que nós precisamos trazer todos os dias a importância do que é a saúde mental. Pois é, você mencionou aí também que as NRs, que são as normas regulamentadoras ali do Ministério do Trabalho, eles estão trazendo essa obrigatoriedade. Parece-me que agora, a partir de 2025, as empresas vão ter que ter um laudo específico aí também a respeito da saúde mental, é isso? Isso, a NR1 ela traz exatamente isso, porque qual que é o impacto que a função gera na saúde mental? Então, cada vez mais a gente vai precisar trazer essa parte da psicologia, de conseguir avaliar e entender a função em si. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa está depressiva, às vezes a pessoa nem sabe que está depressiva. Ou às vezes ela pode ter uma doença secundária que pode estar afetando memória, atenção, concentração, o próprio estresse, né? O estresse não é uma doença em si, é um fator que desenvolve na questão cerebral, adrenal, etc., que interfere em várias doenças do sistema, como doenças cardiovasculares, a própria diabetes, entre outras coisas. Então, o quanto que essa função gera um estresse nesse colaborador, por exemplo. Muito bem, e uma das questões então importantes é a pessoa que estiver sentindo, quais são assim os sintomas que a gente pode dizer, olha, está na hora de você procurar ajuda. Você se refere a estresse, ansiedade, depressão? Exatamente, que vão precisar, que você está com algum problema de saúde mental, né? Que você falou ali, às vezes a gente não percebe, quando a gente quebra um braço, né? O braço está quebrado, está doendo, mas quais são assim aquelas questões que chamam a atenção ou que muitas vezes eu não percebo, mas eu tenho um familiar que eu começo a perceber? Quais são essas situações que eu posso perceber e posso, tem alguma coisa acontecendo aí? A gente sempre pensa em fatores físicos inicialmente, né? Como a diminuição do sono, ou um sono que não é adequado. Tô tendo dificuldade para iniciar o sono, acordo no meio da noite. Meu apetite, de repente eu comecei a ter uma diminuição do apetite, ou eu estou comendo demais. Diminuição do desejo sexual. Autocrítica, sentimento de desesperança, achando que não se sente mais como uma valia, pensamentos de que não vale a pena viver, cansaço excessivo, o tempo todo eu me sinto mais cansada. Então, são vários sintomas, né? Se eu citei todos esses, talvez você já teve esses sintomas também. Então, a gente às vezes busca um profissional para, olha, eu estou tendo dificuldade de sono. O profissional vai conseguir avaliar para a gente realmente ver se não é algo orgânico, que a gente sabe que diminuição de vitaminas, entre outras coisas, pode ter essa diminuição, e também entender o fator ambiental dessa pessoa, né? O que está acontecendo com essa pessoa que está interferindo nessas rotinas diárias. E aí porque a gente sempre vai partir do orgânico primeiro para depois chegar na saúde mental. Muito então bem. É bem complexo. É bem complexo, mas foi passado aí o recado. Olha, importância do Janeiro Branco, portanto, a importância da saúde mental. As empresas, a partir desse ano, têm que ter uma preocupação especial aí também, já estão começando a ser orientadas nesse sentido, de que precisam se preocupar com a saúde mental, inclusive nos seus laudos lá sobre as suas funções. E a Mônica veio aqui para contribuir, passar essa mensagem importante da importância da prevenção e de se buscar ajuda quando se percebe algum desses sintomas, alguma dessas situações. Se você se percebe envolvido em meio a esse tipo de situação, se você percebe que alguém da sua família está envolvido nesse tipo de situação, importância de buscar ajuda antes, né, de que se tenha aí uma depressão mais acentuada, mais grave ou qualquer tipo de problema, como a gente passou lá, divulgou lá em Mafra, chegar ao ponto aí de um surto psicótico, a gente não sabe se foram problemas ligados a algum entorpecente ou se foi algum problema de saúde mental realmente. Mas enfim, para a gente não deixar esses extremos acontecerem na nossa vida. Mônica, quero agradecer aí imensamente a sua participação aqui no Repórter Cultura. Creio que foram informações relevantes para a nossa audiência. Certo, muito obrigada e espero ter contribuído de alguma forma. E a Mônica atende onde, para quem quiser conversar com a Mônica, fazer uma consulta, enfim, onde é que a Mônica atende?
Eu tenho meu consultório ali na Rodolfo Pisk, né, no Padre Martin Stein. Estou instalada há um mês. Eu trabalho também ali na Clínica Vale Europeu e atendo algumas empresas também. Então, se alguém tiver interesse ou quiser buscar, se eu não puder ajudar, com certeza indicarei profissionais que possam estar ajudando. Muito bem, e se você que está ouvindo tem interesse em ter o contato da Mônica, só manda um recadinho no nosso WhatsApp aqui que a gente certamente vai passar o contato da Mônica para você poder manter então esse contato com ela.